Boa noite a todos e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida e a sua família. Diga: eu recebo em nome de Jesus. Estamos aqui na sede da igreja Presença de Deus na Terra. Eu estou aqui pela misericórdia do Senhor, diretamente para o Brasil e o mundo, para abençoar a sua vida. Abra, por gentileza, sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 23, para nós podermos ouvir a voz de Deus no nosso coração, nesse momento. Agarre a sua Bíblia, feche os seus olhos e diga assim comigo: Senhor, fala comigo, eu abro meu coração, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Diga glória a Deus. Gente, não são muitas as vezes que nós estamos sendo enganados pela TV, pelas redes sociais, pelas mídias, porque você sabe que o diabo ele vem para matar, roubar e destruir. Repita comigo, diga: o diabo ele vem para matar, roubar e destruir. O diabo ele vem para tentar matar, roubar e destruir. Eu quero que você entenda que o próprio Jesus, quando ele esteve aqui na terra, e ele foi pregar a palavra de Deus, havia junto com ele outros líderes, e esses outros líderes eram diferentes de Jesus. Jesus, ele é o líder que nós precisamos olhar para ele e copiar. Nós precisamos imitar Jesus. Levanta a mão direita e diga assim comigo: eu preciso imitar Jesus. Diga: Jesus é o meu exemplo. Diga: Jesus é a minha referência. Diga glória a Deus. Então Jesus ele é um modelo, ele é uma referência, ele é um exemplo para todos os cristãos do mundo inteiro. Mas quando Jesus ele veio pregar, já existiam muitos pregadores, já existiam muitos profetas, já existiam muitos líderes. E esses líderes e esses profetas também pregavam a palavra de Deus. Mas observe a palavra de Jesus para os seus discípulos e para a multidão que estava ouvindo a sua pregação. Versículo 1 diz assim: então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Agora olhe para cá e preste muita atenção. Primeiramente, o que Jesus quis dizer com isso? Nós temos que primeiro saber quem eram os escribas. Os escribas eram homens que detinham a caneta e o pergaminho. Os escribas eram os escritores, eram aqueles que escreviam. Então, Jesus estava dizendo que aqueles que escreviam estavam na cadeira de Moisés, estavam no lugar de Moisés, ou seja, estavam sendo profetas na vida do povo. Preste muita atenção. Jesus também disse que os fariseus também estavam na cadeira de Moisés. Então, quem eram os fariseus? Vamos lá. Primeiramente, os fariseus era um grupo religioso
que pregava a palavra de Deus dentro de Israel, pregava a lei, e eles acreditavam na ressurreição. Eles acreditavam na lei e nos profetas. Os fariseus eram um tipo de religioso que pregava a palavra de Deus e estava também assentado na cadeira de Moisés. Estava lá os escribas na cadeira de Moisés, ou seja, no lugar de Moisés. Os fariseus também sentados na cadeira de Moisés, ou seja, no lugar de Moisés. Moisés era profeta de Deus. Diga glória a Deus, para você entender. Versículo 3: observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não, de novo, dizem e não, vamos lá, de novo, pregam, mas não praticam. Gente, olhe para cá, preste muita atenção. Jesus estava alertando a multidão e os discípulos, que tinham escribas e fariseus sentados na cadeira de Moisés, pregando a palavra, mas não praticando. E ele disse assim, ó, façam, obedeçam a eles em tudo, só não vão fazer as obras deles. Obedeçam a pregação deles. Eles pregam bonito, eles pregam certo, eles pregam até direito, mas, atende aí, pastor, por gentileza. Eles pregam até bonito, pregam direito, e vocês vão praticar o que eles estão pregando. Porém, o que é aí? Vamos lá. Vamos lá. Hã? Não sei. Estou entendendo não. Vamos lá? Então, Jesus estava dizendo, olha, eles pregam a palavra, mas eles não praticam. Então, repita-se comigo, eles pregavam a palavra, mas não praticavam. Então, versículo 4. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Entendeu aí? Ou seja, os fariseus pregavam, colocavam leis difíceis para a salvação. Ó, para você ser salvo, você tem que fazer isso, fazer aquilo. É assim, assim. E diziam um monte de coisas. Ó, desse jeito que você está, você não vai para o céu, não. E iam colocando coisas, cargas, fardos pesados nas pessoas, sendo que eles mesmos não praticavam.
Diga misericórdia. Então eles mesmos não praticavam. E aí, como eles não praticavam, eles eram hipócritas. Hipócrita é uma pessoa falsa, que ela fala, mas ela mesma não pratica o que ela fala. Isso é um hipócrita. Então, Jesus advertiu seus discípulos com esses tipos de líderes. Esses dias eu estava só escutando, acho que foi antes de ontem, uma irmã dizendo que estava assistindo uma palavra no celular. Ela estava assistindo uma palavra no celular, tinha uma pessoa pregando. Aí a pessoa disse assim: uma pessoa da sua família vai ficar grávida. Foi, missionário? Bispo, perdão, bispo. Aí ela ficou impressionada, ela disse: eita, é alguma mulher da minha casa. Essa profetisa está falando comigo. É alguém da minha família que vai engravidar. Escutem, prestem atenção. E eu só escutando a pessoa falando. Aí a pessoa dando todo o crédito à profetisa lá. Não, vai ficar. Eu acho que é fulano de tal. Eu acho que é minha filha que vai ficar grávida. Porque ela está dizendo aqui que vai ficar grávida, que vai ficar grávida, vai ficar grávida. Gente, eu quero que vocês prestem muita atenção. O modelo e o exemplo que nós temos na Bíblia é Jesus. Amém ou não amém, gente? Glória a Deus, pessoal. É ou não é Jesus? Jesus, ele ensinou o povo com simplicidade, com humildade. Ele não ficava querendo entregar as coisas que as pessoas queriam receber, mas ele entregava aquilo que as pessoas estavam necessitadas receber. Ele entregava para o povo aquilo que o povo estava precisando, e não o que eles queriam. Entenda o seguinte: está cheio de líderes religiosos, sentando na cadeira de Moisés, profetizando na vida do povo, e iludindo com adivinhações. E eu digo para vocês, tomem muito cuidado, para você não ser enganado. Porque tinha muitas e muitas pessoas ali assistindo, ouvindo, e a mulher ainda disse assim: toda vez quando eu entro na live dessa pessoa, essa mulher diz que tem uma pessoa que vai ficar grávida na minha família. Eu acho que é comigo que ela está falando. Ai, é verdade, a bispa está falando aqui, que a bispa lembra mais do que eu. A pessoa disse assim: aí ela profetizou que alguém da minha família ia ficar grávida. Aí eu disse: não, eu vou mudar o vídeo. Aí ela mudou o vídeo, caiu em outro profeta. Aí o outro profeta disse assim: você vai mudar de cidade. Aí ela disse: eu acho que está falando é comigo, eu acho que eu vou mudar mesmo de cidade.
e sempre era com ela. Eu acho que é Deus que está falando comigo, eu vou ter que mudar de cidade, vou ficar aqui nessa cidade, não. É tão bom a gente ler a palavra de Deus, amém ou não amém, gente? É bom a gente ler a Bíblia é a revelação. O que vale para nós é isso aqui, gente, ó. Isso aqui é que solidifica a sua fé. A nossa fé não é alimentada por revelação. Na verdade, o que é alimentado na revelação é a nossa alma. Porque o único alimento que existe na nossa fé é o ouvir, e o ouvir pela pregação da palavra de Deus. Só a palavra de Deus traz fé ao homem, somente. Mais nada. Essas coisinhas que tem, já tinha desde a época de Jesus, gente. É muita gente sentando na cadeira de Moisés. Muita gente sentando na cadeira de Moisés, Mas a vida da pessoa não condiz com a pregação dela. Não condiz. Olha o que é que diz aqui, ó. Versículo 5. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. O que é isso, apóstolo? Não entendi nada. É aqueles líderes que gostam de se exibir, de se mostrar. Eu vi um na internet, quando eu tinha rede social, porque hoje eu não tenho não, graças a Deus. Mas quando eu estava com a rede social, eu vi um que dizia assim, tu tá com a câmera aí, tá? Vai, mostra aqui que eu vou profetizar aqui agora. Para que isso? Para que se exibir? Para que se mostrar? Quer dizer, muitos alargam, né? Se amostram, para que as pessoas vejam, olha, ele ali tem poder, ele consegue. Sendo que Jesus, ele pregava em lugares tão simples. Enquanto os fariseus, saduceus, eles pregavam no templo, para multidões, Jesus era simples, gente. Jesus pregava dentro de um barco. Jesus pregava na montanha. Jesus pregava dentro d'água. Jesus pregava até na cruz. Jesus pregava em todos os lugares. Mas ele não queria se amostrar, se exibir. Você sabia que Jesus pregou até em cima de um jumento? Sabia? Até em cima de um jumento Jesus pregou. Então, o versículo 6 vai dar outro tipo de líder aí, ó. Que Jesus disse que nós temos que tomar cuidado. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Você sabia que tem gente que só aparece na festa? Tem gente que só aparece na sua vida no dia do churrasco. Não é assim não? Faça um banquete lá na sua casa, você vai ver, vai aparecer alguém que você não convidou. Vai ou não vai? Vai aparecer alguém lá que gosta de uma carninha. Vai. Aqueles que desejam os primeiros lugares. Jesus, ele está falando de status.
Sabe? Líderes que eles querem só cargos, títulos. Ah, eu não vou nessa igreja porque essa igreja não me dá oportunidade, não me dá um título, não me dá isso, não me dá aquilo. Jesus disse que muitos estão fazendo isso, sentando na cadeira de Moisés só por causa do título, por causa do status que tem. E ele estava alertando seus filhos, seus filhinhos, cuidado com esses líderes. E aí no versículo 7, ele continua. E as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi, ou seja, mestre, mestre. Não é? Versículo 8. Vós, porém, não queirais ser chamados de mestre, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Amém, gente? Todos nós somos irmãos. É porque tem sempre um líder que gosta de, sabe, andar em carro, aparecendo, dando tchau para a multidão, abençoando o povo. Olha, fulano de tal pisou aqui no Brasil, abençoou. Fulano de tal, o homem fulano de tal fez um milagre. Fez não. Milagre só quem faz é Jesus. Quem é o homem para fazer milagres? Quando Jesus chamou os discípulos e disse assim: vocês vão fazer os milagres. Jesus, ele estava dando autoridade para os seus discípulos. Curar, libertar, falar em línguas. Estava dando autoridade para eles. Mas a fonte dos milagres é Deus. Os discípulos só iam colocar as mãos. Você vai só colocar a mão, mas quem vai fazer o milagre é Deus. Você vai colocar as suas mãos, mas é Jesus que vai operar. Amém? É. Então, o que diz aqui no versículo 9? E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Está vendo? Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Então Jesus está dizendo aqui: não chame ninguém de pai. Fulano de tal, ele é como Deus na terra, ele é o Pai de todos. Não. Jesus disse que todos nós somos irmãos. A religião às vezes gosta de exaltar os homens, né? Fulano de tal, ele é um Deus. Ele determina, mas na verdade somos todos iguais, somos homens pecadores. E Deus é quem faz milagres. Ele só determina que nós também podemos fazer milagres. Ele determina. Amém? É. De tal forma que se você tiver dor, você tiver doente, você pode tocar e o milagre acontecer. Simples assim. Versículo 11.
Porém, o maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar será o quê? Exaltado. Dá um glória a Deus aí. Eu já ouvi muito esse versículo errado. Inclusive já me ensinaram errado, bispo. Já disseram que os humilhados serão exaltados. Quem já ouviu isso aí já? Os humilhados serão exaltados. Já ouviu já? Não? Já ouvi muito. Já ouvi muitos. Você pode não ter ouvido, mas eu já ouvi muitas pessoas dizer: os humilhados serão exaltados. Mas não é. Está na Bíblia, mas não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Leia o versículo direito para você entender. Leia. Não é os humilhados que serão exaltados. Versículo 12. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Dá uma glória a Deus aí, você entendeu? Não são os humilhados exaltados. Na verdade, Deus vai exaltar se você mesmo se humilhar. Se você tiver uma vida de humilhação na presença dEle, Ele vai exaltar você nessa terra. Ele vai exaltar você aqui nessa terra. Você entende isso? Se você entender esse versículo, então Deus ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar muito. Porque tem muitos que ficam se exaltando, né? Ah, eu sou, eu tenho, eu consigo, eu sou o melhor. E tem os que se assentam na cadeira de Moisés, bispo, e diz assim: você é o melhor, você consegue, você é o tal, você é aquilo e você é aquilo, bajulando e exaltando a alma de um homem. Mas a verdade é que se nós não aprendermos, e a nossa geração não aprender a se humilhar na presença de Deus, Deus vai se esquecer dessa geração. Diga misericórdia. Se nós não aprendermos a nos humilhar na presença dEle, Ele vai nos esquecer. Ele vai se esquecer de nós. Assim como esqueceu dos nossos pais. Sabia? Nós temos que aprender a reconhecer os nossos erros e as nossas falhas. Reconhecer os nossos pecados. Está entendendo? Nós temos que aprender a reconhecer que sem Deus nós não somos nada. Está entendendo? Quem está entendendo, ovelha? Vocês estão entendendo? Que tudo que você tem, que você conquistou, foi Ele que deu. Talvez alguém tenha conquistado alguma coisa com o seu esforço, com o seu trabalho. Glória a Deus por isso. Mas saiba que até a saúde de trabalhar, foi Ele quem deu. Que muitos precisam da saúde e não têm. Que até o ar que você respira, foi Ele quem deu. Então, eu preciso dEle na minha vida. Eu só estou vivo por causa dEle. Sabe aquela pessoa que vive se exaltando?
eu sou isso, eu sou aquilo. Basta dar uma pressão alta ou uma pressão baixa. Baixar a pressão, subir a pressão. A pessoa fica bem calminho. Bate logo um medo de morrer, né? Aí a pessoa já, meu Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Não, vamos buscar o Senhor agora que a gente está vivo. Vamos buscar o Senhor enquanto a gente respira. Vamos buscar o Senhor agora, enquanto a gente está, respirando. Amém, pessoal? Vamos nos humilhar diante dEle. Não é para você deixar ninguém humilhar você, não. É para você mesmo se humilhar. Entendeu? Aí Deus vai te exaltar. Senhor, eu não sou nada. Na oração você tem que se humilhar. Senhor, eu não sou nada. Eu não sou absolutamente nada. Senhor, me ajuda. Estou desesperado. Socorre a minha vida. E na oração você vai tirando tudo aquilo que atrapalha a sua comunhão com o Espírito Santo. Amém, pessoal? Versículo 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Versículo 14. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob o pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Diga misericórdia. Jesus está falando daqueles líderes missionários que vão na casa da pessoa e ora. Aqui a Bíblia é clara, diz assim, orações prolongadas. Você vê que até a oração tem que ser equilibrada. Aí fica na casa da pessoa, ora, faz isso, faz aquilo. Aí revela uma coisa, aí, sabe? Irmão, olha, isso aqui vai te levar para o inferno, essa televisão aqui. E vai botando carga no povo. Essa roupa aqui, esse cabelo curto. E vai colocando peso nas pessoas. As pessoas querendo entrar no reino dos céus. Como que entra? Quem aqui quer entrar no reino dos céus? Está vendo? Você quer entrar no reino dos céus. Todo mundo quer entrar. Mas a gente não pode ficar aqui botando peso e fechando porta para você entrar. Não. A porta já está aberta, a porta é Jesus de Nazaré. Se você crê nele, você é salvo. É simples. Não tem que fazer nada. Não tem que fazer nada. É crer pela fé. Pronto. É simples. Continuando. Versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito
E depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais que vós. Diga misericórdia. Que é um prosélito. Prosélito é um convertido. Pessoa anda a vida inteira. Jesus está dizendo, você anda a vida inteira, percorre o mar, percorre a terra para fazer um convertido, um fiel, e ainda faz 2 vezes pior do que ele. Vai para o inferno. Diga misericórdia. Porque eles estão fazendo, falsos profetas, bispa, criam falsos crentes. Eles vão criar pessoas piores do que eles mesmos, gente. Vocês estão entendendo? Vão criar pessoas piores do que eles. Se os líderes não estão fazendo o que eles pregam, aí o povo vai ser pior ainda. Oh, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. As ovelhas ficam pior do que o pastor. É isso que Jesus está dizendo. As ovelhas ficam pior. E quando eu falo pastor, pode ser o padre, pode ser o ancião. Estou falando do líder espiritual que está ali, ensinando as ovelhas. Fica pior. E o povo fica pior do que o líder. Continuando, versículo 16. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Versículo 17. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Versículo 18. E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Amém, pessoal? Então, Jesus ele está falando exatamente do voto. Tem que tomar cuidado com o voto que você faz. Se você faz um voto a Deus, cumpra. Tem gente que dizia assim, Senhor, me dá um emprego, me dá um emprego. Quando o Senhor me dá um emprego, eu vou ser dizimista. Aí Deus deu um emprego para ela, e ela esqueceu do voto que ela fez. Senhor, olha, se o Senhor me abençoar para me vender essa casa, eu vou devolver 10%, a 10ª parte, o dízimo. Se o Senhor me ajudar. Ela vendeu e esqueceu do Senhor. Então, se tem um voto, você tem que cumprir. Você fez o voto. Jesus está dizendo, você se torna devedor da oferta. Você se torna devedor dela. Você se torna escravo do voto que você fez. Olha, eu fiz um voto de abençoar a obra esse mês com oferta de R$30. Cumpra o seu voto. Então, a gente precisa aprender a servir a Deus. Amém ou não amém, gente? A gente precisa aprender a servir a Deus. Jesus está dizendo, a gente vai viver de hipocrisia. Porque às vezes a pessoa quer se amostrar, na verdade não está cumprindo. Às vezes é crente só dentro da igreja, mas em casa não é. E Jesus está dizendo, isso é hipocrisia. Você vai para a igreja para você aprender a fé, para a sua vida ser transformada, mas você vai colocar em prática quando você sai da igreja. É lá fora que você coloca em prática o que você aprende aqui
Dá um glória a Deus aí, se não é verdade, gente. Isso. Nós colocamos em prática, é quando eu termino a pregação, o altar. Quando está só eu e a bispa. Quando eu digo assim, o marido tem que amar a sua esposa. Aqui no altar é fácil falar, mas quando sai do altar ali, eu tenho que amá-la, fora do altar. Quando eu digo à bispa, as mulheres precisam respeitar os seus maridos. Então é quando sai daqui que a mulher tem que respeitar o marido. Então a gente não pode viver numa hipocrisia. Versículo 19: insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Versículo 23: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Ou seja, olhe para cá, eles devolviam o dízimo, mas o coração era cheio de mágoa, não perdoavam. Jesus disse para eles: interessante, vocês devolvem o dízimo, mas não tem misericórdia das pessoas quando erram com vocês, não estão exercendo a fé de vocês, não estão sendo justos. Tem patrão que não é justo com seu funcionário. Tem pessoas que dizem que têm fé, mas vêm uma vez na igreja, só na Santa Ceia, e não vem mais. Jesus disse: não, é para seguir o juízo, a misericórdia, a fé e devolver o dízimo também. É para vocês fazerem tudo, não é só uma coisa só não. Jesus está dizendo: se você ama seu irmão, perdoe ele também. Amém, pessoal? Está entendendo? Aí tem pessoas que dizem: mas assim, eu já fiz a minha parte, não é? Tem pessoas que dizem: eu já fiz a minha parte, eu já perdoei, mas não está devolvendo o dízimo. Aí tem um outro que já é o contrário: eu devolvi o dízimo, não preciso perdoar ninguém, já vou para o céu. Quem disse que você vai comprar salvação? A salvação, eu acabei de falar, é pela fé em Jesus Cristo. Dá um glória a Deus aí. Em Jesus. Mas o Senhor Jesus ensina que nós precisamos praticar o juízo, a misericórdia e a fé. Não deixar de praticar a oração, a palavra, o jejum, o dízimo, tudo que você aprendeu. Porque tem pessoas que ela vai passando o tempo, aí ela já não vai mais, não vou mais ofertar, não vou ajudar, essa pessoa que está aqui na rua, me pediu uma esmola, eu não vou dar. Fulano de tal, me magoou, eu vou me vingar, eu espero que aconteça a mesma coisa com ele. Não, gente, isso não é certo.
Jesus está dizendo: juízo, misericórdia e fé. Não deixe de devolver o dízimo, mas também não deixe de amar as pessoas, não. A gente tem que amar. E se paga o mal com o bem. Amém, pessoal? Não se paga o mal com o mal, não. Não é se vingando, não. Se paga o mal é com o bem. É fazendo ao contrário. Dá um glória a Deus aí, gente. Então, continuando, versículo 24. Condutores cegos, coais um mosquito e engolis um camelo. Hein? Já viu isso já? Você vai coar um mosquito, aí vai beber e engole um camelo. Já viu isso? Já imaginou? Você pega ali um líquido, vou coar, aí fica um mosquito. Aí quando você vai beber, vem um camelo. É porque a pessoa que ela é hipócrita, ela se engasga com as coisas dela mesma. Ela vai botar nos outros, ela mesma acaba trazendo para ela. Você está entendendo? Então, a gente tem que vigiar. Continuando. Versículo 25. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do corpo e do prato. Perdão, do corpo não, do copo. Limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Diga misericórdia. Quer dizer, a pessoa se limpa todinho por fora, mas o coração está todo sujo. Tem gente assim, pessoal? Tem? Tem ou não tem? Tem pessoa que ela só pensa maldade? Tem ou não tem? Só sujeira, só desconfiança, só sabe desconfiar, só sabe brigar, só sabe reclamar. É porque por fora ela está, bem. Com certeza está abastecida. Mas por dentro está cheio de sujeira. Diga misericórdia. Versículo 26. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Diga misericórdia. Você já foi no cemitério? Quem já foi no cemitério? Não? Você já viu o sepulcro caiado? O que é um sepulcro caiado, apóstolo? É um sepulcro bem bonito. Você já viu um sepulcro bem bonito? É o sepulcro caiado. Ele é lindo por fora. Mas o que é que tem dentro dele? Ossos de uma pessoa morta. E Jesus estava chamando aqueles líderes de sepulcros caiados. Por fora, bonito, mas por dentro, estavam mortos. Continuando, assim também vós exteriormente
pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Diga misericórdia. A gente precisa aprender a servir Jesus, gente. É na humildade, na simplicidade. Se nós seguirmos a Ele com humildade e simplicidade, tudo dá certo na sua vida, tudo. Amém? Tudo dá certo. Então, seja honesto, seja sincero. Faça a vontade do Pai. Continuando. Qual o versículo? 29, é? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Diga misericórdia. O que ele está dizendo, gente? Tem gente que diz assim, se eu tivesse lá eu não tinha crucificado Jesus não. Tinha sim. Jesus está dizendo, só em você dizer isso, que se você tivesse lá, você não tinha crucificado ele, pois você já é um hipócrita. Você realmente tinha crucificado Jesus. Qualquer um de nós, gente, qualquer um de nós, teria feito as mesmas coisas. Cuspido nele, batido nele, humilhado ele, qualquer um de nós. Porque tudo ele tinha que passar. E porque nós somos pecadores. Não somos melhores do que eles. Continuando. Versículo 32, perdão. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Versículo 33. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Diga misericórdia. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Diga misericórdia. Entendeu? Então, nós temos que ficar em alerta. Cuidado que você assiste na televisão, assiste nas redes sociais, na internet, porque está cheio de falsos profetas, falsos líderes, criando falsos crentes, crentes apenas para encher o seu ego e a sua alma e não serem seguidores de Jesus. O que nós precisamos ser, igreja? Seguidores de Cristo. É o que nós precisamos ser.
Diga aleluia. Seguidores de Cristo, só isso. Precisamos segui-lo, ter fé e confiança de que no dia que Ele nos chamar, nós estaremos na glória com Ele, servindo a Ele no paraíso para sempre. E amém. Vamos ficar de pé. Vamos orar nesse momento. Feche os seus olhos. Pai, abençoa os teus filhos, as tuas servas. Abençoa as mãos do teu povo para produzir milagres. Que o teu povo venham contar as maravilhas, os testemunhos de bênçãos, de vitórias, que a tua palavra venha edificá-los cada dia mais. Abençoa eles, Pai, em nome do Senhor Jesus. Transforma a vida, o coração, o comportamento, e que eles sejam seguidores do teu Filho, do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe sua vida, sua família, em nome de Jesus. Eu posso pedir sua oferta? Posso? Em nome de Jesus? Posso? Amém. Glória a Deus. E você que está nos assistindo, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Se você deseja fazer uma doação para essa obra e ajudar na manutenção desta casa, a chave Pix é o 119-9307-3370. 119-9307-3370. Ajude a manter essa casa, para que cada dia mais possamos estar pregando o evangelho da paz, o evangelho verdadeiro, o evangelho que liberta. Ovelhas queridas, amo vocês, beijo bem forte no seu coração, e nós voltamos a qualquer momento, em nome de Jesus.